Olá, pessoas lindas! Olá, pessoas lindas! Alô! Olha, hoje, gente, tá um escândalo isso aqui. Vocês não têm ideia que a gente trouxe hoje no nosso Vila Cash. As meninas, as mulheres potentíssimas do projeto lindo que tá rolando aqui no nosso Vila, o Ópera Viva. Olha que nome chique, né? Ópera Viva. E nós estamos aqui hoje com a Gisela. Eu falei errado! Strass de... Olha, fala pra mim, amiga. Gisela. Nunca vou conseguir Gisela. Gisela Strass. E a Edneia Oliveira. Fascina brasileira. Ai, que delícia. Obrigada, Edneia. Na Alemanha, eles sofriam com o nome dela, tá? Era a minha revanche. Eu imagino. E hoje a gente vai estar aqui para esse bate-papo gostoso com elas, para elas falarem tudinho de como começou a carreira delas, de como elas chegaram até aqui, né, com esse projeto, com a ópera. E a gente percebe, né, que aqui no Brasil, quando a gente fala de ópera, as pessoas dão uma arrepiada, né? Assim, não, mas... E isso a gente vai falar também. Então, meninas, sejam bem-vindas. É uma honra ter vocês aqui. Obrigada, senhor. Com a gente, tanto no podcast quanto no Vila, né? Foi amor à primeira vista, quando vocês vieram ver. Gente, vou contar aqui. Elas vieram assim, não, a gente só quer ver como que é a acústica do palco. E como sabem, eu sou atriz de teatro também, né? Então, assim, a gente também tem essa curiosidade, né? Mas aí, as bonitas, essas maravilhosas, abriram a boca assim, ó. Mas aquilo tomou conta de um jeito que deu até um arrepio por dentro. Assim, eu falei assim, gente, vai dar certo, né? E aí, contem, como é que foi que começou tudo? Quem começa? Gisela. Quem começa? Gisela. Gisela. Fala mais, né? Quem fala mais. 2 ou 1, pá, Gisela. Bom, como começou a Ópera Viva, você pergunta? Não, como a Gisela... Ó, falei certo. Eu coloquei uma acento. Como que a Gisela chegou até aqui? Como a menina... Vamos começar lá do comecinho. Quando você era criança, você pensava que hoje você seria uma cantora de ópera? Ah, mas de jeito nenhum, né? Eu gostava muito de cantar, mas eu morria de vergonha. Mas você já era afinadinha e tal, ou não? Ah, eu era afinada, mas eu cantava só pra mim, né? Sim. Sabe por quê, Simone? Tem um problema. É. Porque tudo que eu canto vira ópera. Então, você acha isso um problema? Não, você imagina a criança cantando, sei lá. Atirei o pau no gato. Entendeu? Ou de tanto levar a flechada do teu olhar. Gente. Vira ópera, não vira Igual ópera. aquela menininha da baleia, né? Tudo vira ópera. Pergunta pra Edneia. Tudo que eu canto vira ópera. Então, eu não cantava na frente de ninguém, porque eu achava muito ruim, entendeu? Eu cantando. Você se achava ruim cantando, mas você já escutava ópera quando você era criança? Por causa do meu pai. O seu pai escutava? Meu pai gostava muito. Até hoje a gente estava comentando lá na UEL que a Fernanda Girã ia sempre no restaurante da minha família, né? Ela e o meu pai se davam muito bem e tal, conversavam bastante. Então a gente tinha contato com a ópera. Não é que eu gostava, não. Assim, eu tinha contato, sabe? Eu só fui começar a cantar ópera, porque eu fui começar a fazer aula com a dona Mimi Luc, aqui em Londrina. Chiquetérrima. E, na verdade, eu fui fazer aula com ela porque eu queria cantar jazz. Mas antes, a menina Gisela tocava... eu tocava violino. A menina Gisela já tocava violino. Já estava na música, já, de algum jeito, né? Eu falei pro meu pai que eu estudava no Colégio Mãe de Deus e eu falei assim, nossa, o que é aquilo ali, papai? Aquela caixa. Ele falou assim, violino, tá matriculada. Ai, gente, tá vendo? Foi assim, porque ele adorava música, né? Então, mas eu nunca cantava assim, né? Tive poucas experiências em coro, a gente morava muito longe, né, do centro. Sim. E aí eu fui para ter aula eu queria cantar jazz, né? E aí quando eu fui começar a cantar, minha voz já era meio com colocação lírica, e aí a dona Mimi adorou, e aí quando eu comecei a cantar, outra coisa, né? Eu sempre falo assim, que você cantar lírico, você canta... É o seu corpo inteiro que tá agindo ali, né? É uma coisa muito mágica, assim, transcendente. Então, me apaixonei.
Oi, olha só. Então você seria uma cantora de jazz. Gostaria, né? Mas seria um jazz lírico. Sabe O que virar não moda. deixa de ser interessante, né? E você, Tineia? Conta pra gente. De menina, vamos começar de menina, já que a gente começou com a Meu história da apelido Edneia, de criança era carro freador. Explica Porque como assim, carro. Então, porque Fernanda? desde muito pequenininha eu tenho muito vibrato na voz. Então, quando eu cantava, eu fazia assim... já vibrava a voz. Aí, então, meus irmãos ficavam atrás de mim, assim, falando... Carro freador. Gente, tudo pra traumatizar a criatura. Bullying tudo. familiar, né? Bullying familiar, eu sei que é isso. Mas, então, a gente cantava na igreja com o papai, com a mamãe, e eu tocava violão na igreja, numa igreja católica. Uhum. Era uma capelinha no meio de uma comunidade gigantesca. A comunidade, naquela época, quer dizer, mais de, sei lá, 40 anos atrás, já tinha 6 mil pessoas. E qual estado que era? Belo Horizonte, Minas Gerais, o estado de Belo Horizonte. Eita, o estado de Belo Horizonte, tá certo. E aí a gente cantava com o papai, cantava em casa. Mas nem de longe a gente pensava em fazer música clássica. A família da mamãe é a família de sanfoneiros. Olha. E o papai gostava de cantar Nelson Gonçalves, né? Que maravilha. E aí a gente cantava na igreja, eu tocava violão, e à noite, de vez em quando, a gente reunia e cantava todo mundo Quantos junto. irmãos eram, A Edneia? gente é um coro em casa. É um Nós coro? somos 7. Oh, já tem uma ópera pronta já. Tem todas as vozes, né? Até hoje eles vão cantar alguma coisa em casa, de repente, assim, começa a cantar, não sei, um louvor, alguma coisa. Aham. De repente eles dividem, cada um faz uma voz, assim, do nada. Ai, gente. É bem legal. Do nada. Gente, que coisa Foi deliciosa. natural. Tipo, né? Tranquilo. Tem A gente tem até... Concerto no almoço de domingo, do nada. Aí a gente tem uma gravação com o papai, assim, era muito simples, né? Mas o pai tinha um gravadorzinho. E ele gostava dele falar no gravador e entrevistar a gente, né? Olha. Aí tinha as festas, Dia das Mães, Dia dos Pais, ele botava a gente pra cantar e gravou. Mas tem um Dia das Mães lá que tá gravado. E aí? Uma meninada cantando tão agudo. Uma mini ópera já. Que maravilha. Imagina, com a criançada barulhenta. Sim. Mas aí, então, aí cresceu nessa coisa de cantar em casa, cantar na igreja, né? Uhum. E meu irmão mais velho foi o primeiro a enveredar para música formal, né? Então, ele tocava flauta e cantava num coro. E ele via eu e as minhas outras 2 irmãs cantando a 3 vozes em casa, né? Então, a gente inventava ali o nosso arranjinho e a gente dividia 3 vozes. Devia ser uma graça, né? Devia ser uma gracinha. Sim. E ele olhando, aí falou, não, essas meninas acho que levam jeito, né? Uma família musical. Todo mundo canta. Todo mundo canta, sem exceção, né? Que Só coisa que não, linda. só que tem o Edmar, por exemplo, canta na igreja, o meu irmão outro é DJ, Aí. o Ebert também canta no louvor, a Beth é dona de casa, mas se Deus quiser ela vai um dia gravar o CD dela, que é a voz mais bonita de casa, Ai. uma doçura de gente, depois ela vai ver. Ah, Beth. como que é o nome dela, Beth? Ô, Beth. Não, não é Beth, é Beth. É a Beth. É Beth. É assim, é Beth. Ô, Beth, vem lançar o seu CD aqui, Beth. Aí eu, a Beth e a Edna, o meu irmão olhou e falou assim, vou levar essas meninas para cantar num coro. Aí ele forjou um documento, porque papai não queria de jeito nenhum que a gente enveredasse, porque 40 anos atrás, cantor não é profissão. Não, não. Né? Ainda mais a gente que veio de uma história Mulheres. muito pobre, não, tem que ser médico, professor, engenheiro, Artista, né? não. De jeito nenhum. Aí meu irmão inventou uma carta lá de um convite, né, pra gente cantar num coral. Que nesse coral ia ter uma bolsa de não sei o que, a gente era convidado. Ele forjou essa carta lá e falou, pai, deixa eu levar as meninas lá, que elas não sei o quê. Que Falei, criativo, seu irmão. Aquele ali eu vou te contar, é o Edson. Ô, Edson! Uau! Que criativo! Aí fomos eu, a Beth e a Edna. E chegando lá, a maestrina, que aliás eu cantei 2 semanas atrás com ela, depois de 35 anos que eu não a via, tá lá, cantei com ela de novo. Onde ela começou, imagina que legal. Onde eu comecei. Ai, deve ter sido bem emocionante Foi muito pra você. emocionante, porque tava a galera toda lá de 35 anos atrás. Nossa. Foi super bonito. Ela virou e falou assim, onde vocês estavam? E a partir dali, ela já convidou a gente para cantar num coro.
Nessa toada, eu devia estar com uns 14 anos. Tudo em Belzonte. Belzonte, né? Ali, cantinho de Minas Gerais. Cantinho de Minas. Aí o meu irmão me deu um convite para eu assistir um concerto, um balé. Um balé. O Grupo Corpo, na Fundação Clóvis Salgado, lá em Belo Horizonte. E aí, tava com o uniforme de escola ainda, o negócio era à tarde, né? Então, fui lá, fui assistir, sentei lá no meu lugarzinho, começou, o Grupo Corpo dançou a Missa do Orfanato, a primeira parte do concerto era o Mozart. Uhum. Achei super bonito, mas como toda boa adolescente, fiquei lá quietinha assim no meu cantinho, deu um intervalo e eu fiquei lá paradinha. Uhum. E a segunda parte... Nem toda boa adolescente é assim. Depois a gente vai pra adolescência já, tá? Mas ela tá tadinha da minha mãe. Tadinha da minha mãe. E aí começou a... Eles começaram a dançar as 4 últimas canções de Strauss com a Jessie Norman. E ela tinha acabado de gravar o CD, né? E a voz do Jessie Norman, já contei isso milhões de vezes, não tem jeito, é sempre a mesma emoção. Tem que contar. Começou a entrar dentro de mim. E eu não sabia nada do alemão, não sabia nada do que estava contando, mas aquela música, aquela voz foi preenchendo a minha alma, sabe? E aquilo comecei a chorar desesperadamente. Aí veio o Lanterninha perguntar se eu estava passando bem, não sei o quê, mas chorar mesmo, aos soluços. E sair dali sabendo que eu queria ser cantora. Que coisa mais linda. Eu falei, não, vou no ensaio, vou sim, porque eu quero cantar igual essa mulher. Eu falei, não, determinada assim? Queria cantar igual. Tanto que eu passei a adolescência, uma boa parte da minha juventude, indo atrás, que não tinha facilidade que tem hoje, né? Sim. Todo mundo tem YouTube, tem Spotify, tem tudo. Tudo. Tá tudo acessível para todo mundo. E tudo conectado, Não, antes eu ia atrás de uma fita cassete, atrás de um vinil. Isso, gente, era muito difícil você conseguir uma gravação. Ainda mais sem dinheiro, você comprar. Aí, não sei se vocês lembram que apareceu aqueles CDzão, Disclaser. Nossa, aquilo era um absurdo de caro. Caríssimo. Não. E era a última tecnologia Pois é. Durou um ano. Exatamente. Devia ser caro mesmo, né? Não pegou. Não pegou de jeito nenhum. Não. E aí, cara, eu fui atrás dessa voz. Aí fui pro conservatório, fui pra escola de música. E aí começou... Não parou mais. Fui para a Fundação Clóvis Salgado, e foi muito também interessante. Última história, prometo. Não, imagina, nós estamos aqui para isso. Então, nesse dia do coral, quem ficou foi eu e a Edna, a minha irmã mais velha. A Beth falou assim, não, muito difícil, esse ambiente não é para mim. Não, eu não quis. Voltou, só fomos eu e a Edna. Eu, a Edna e o Edson, a gente seguiu esse caminho da música clássica, né? Aí eu e a Edna fomos fazer prova na Fundação Clóvis Salgado, para entrar para a escola, né? E eu tocava violão na igreja, gente. Eu não sabia nada de música clássica, não mesmo. Então eu tocava violãozinho, sabe? Sim. E aí, o que eu fiz? Fui acompanhar a Edna na prova dela, na prova da fundação. E aí, imagina. Detalhe, porque quando você faz uma prova assim de canto, sempre é um pianista que acompanha. Sim. E você vai cantar, você canta um solo. E a Edna foi cantar a linha de soprano de um coro da Nona Sinfonia. Certo. Né? Que é o... E a Edneia tocando no violão. Violão, você acredita? Gente, que originalidade! Eu achei bacana aí isso. Os professores da banca estavam rindo assim, né? Eles estavam rindo? Estavam rindo assim, olhando pra nossa cara assim. Minha irmã tem a voz super bonita. Mas não foi por maldade, não. Era inusitado demais. Inusitado. Sabe, fazendo pram, 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 pram. Com 14 anos, imagina. Eu fui de uniforme de escola. Eu acho que eles estavam rindo de alegria. Né? Eles estavam achando inusitado, lindo. Né? Quem que são esses seres que baixaram aqui? Né? Aí a Edna fez a prova dela, aí o professor olhou assim pra mim. Eu não tava fazendo prova, só tava ali acompanhando a Edna. Né? Sim. Ele falou, e você aí, minha filha, com essas bochechas? Canta aí, que devia ser aqui em cima. Hoje elas estão mais pra baixo. Mas você tava amarradona lá tocando. E ele lá olhando, canta aí, deixa eu ver, se essas bochechas suas, você deve cantar bem. Né? A voz... Aí eu cantei, que eu também tava cantando no coral, cantei o contralto do Godal Moses, né, que era um negro espiritual.
E ele falou, muito bem, e saiu da sala. No dia seguinte, eu tinha passado em primeiro lugar, minha irmã em terceiro. Detalhe, ela não tinha se inscrito, né? Eu não tinha minha, não. Foi muito... Era pra ser. Nossa, nossa Não vida tinha. é muito inusitada, assim. Que As coisa coisas mais foram linda. caminhando, assim, costuradinhas mesmo, por Deus. Então, tem milhares de histórias de... Que privilégio, Meu, né? E que bacana uma adolescente ser tocada, né, por uma língua que nem entende, não tem essa cultura, vindo de uma comunidade, né, com essa família musical. E, assim, o mais legal que ouvindo essa história, né, é de repente, você não foi assim, para de cantar essas coisas, menina. Você já escutou isso? Da tua família? Tipo, isso não vai dar nada. Eu sei que você acabou de falar que teu pai queria que vocês fossem médicas, advogados, etc, né? Mas alguém já da tua família, de alguma forma, falou assim, não vai ser, não vai fazer. E você foi lá e teimou? Não, papai tinha medo, né, Simone? Papai tinha medo. Não era uma coisa... Não, ele tinha medo da gente não conseguir vencer. Vencer, isso, entendi. É muito diferente. Ele sempre falava assim, é isso que você quer? Então vai estudar. Era o conselho do papai. Sim, né? sim. Fora de lá, a gente teve muita coisa impedindo a gente, mas dentro de casa, não. Essa era a minha pergunta. Não, dentro de casa, não. Tinha o bullying do carro freador. Que era engraçado, né? Era muito inusitado. Mas não. Tanto que a primeira ópera que a gente, quando saiu de São Paulo, a gente foi pro Rio fazer. Sim, sim. Né, foi o Trítico de Puccini. A Edna fez o solo, aquele tão famosão de Oh, mio babino caro. Todo mundo conhece essa, né? Eram 3 pequenas óperas no mesmo dia. Então, 3 óperas de 40 minutos. Por isso chama Trítico de Puccini, né? E a gente estava nas 3 óperas, porque todos os solistas são contratados para as 3. Então, você faz o papel principal em uma, no outro dia você faz o papel menor. Então, você trabalha todos os dias nas 3 óperas. Sim. Então, tá lá no dia da estreia, a Edna pagou a passagem de avião para todo mundo. Olha! Naquele maravilhoso que era o Hotel Glória. Quem conheceu Glória na sua Eu glória? conheci! Não era maravilhoso? Maravilhoso. A gente ficou de temporada no Teatro Glória, que era do lado do Hotel Glória. Aí a gente, às vezes, era convidado para almoçar lá. Era chique. Nossa, era lindo, o né? último de chique. Não sei Lindo. como aquele hotel fechou, meu Deus do céu. O hotel e o teatro, né? Tudo. Nossa, Diz que acabaram com aquela região. O pessoal do teatro que veio no Filo, esqueci o nome dele. O diretor de um espetáculo lindo. Do aterro. Ele falou que acabou ali. O Glória... Que dó. Que pena, era maravilhoso. Sim. A gente ficou... A Edna pagou pra todo mundo, a Que família inteira. chique! Dava, né? Gastou o cachê dela quase todo. Aí papai foi, mamãe foi, meus irmãos, coisa e tal. Tá todo mundo hospedado no Glória. Fomos lá pro A Glória, né? Municipal. No Glória, Nossa, a Glória. E papai nunca tinha visto a gente cantar ópera. Sempre tinha visto concerto, mas ópera não. Tá lá mamãe e papai sentados na plateia. Aí vem a primeira ópera, eu canto um papel, a Edna outro, papai fala, minhas filhas. Né? O pessoal, parabéns, né? Parabéns. Se é a segunda ópera, a gente cantando também, minhas filhas. Vem a terceira ópera e entra o Babino Caro, né? E o teatro vem abaixo, assim, de aplaudir. Papai, minhas filhas! Ele foi crescendo. Aí o pessoal, parabéns! Que bonitinho. Que lindeza. Isso Imagina a ficou pra alegria sempre, dele. Dava pra ouvir ele falando, minhas filhas! Com as filhas com uma voz dessa, o pai também devia ter uma voz boa. Tinha a voz mesmo, bonita. tinha Era. vozão. Tinha um vozão e mamãe também, um sopraninho, assim, né? Então essa coisa de cantar, do vibrato, assim, vem do papai. Que maravilha. E agora da perseverança, né? É da mamãe. Que aquela baixinha é fogo. Né? Ela é. Apaixonada Ariana. pela Ai, Ariana. Ariana, né? E você, dona Gui? Não, eu vou falar só Gui, para de rir. Fala, Gui, Gui, eu vou falar Gui, gente. Fala, eu já Gui. conheço ela faz um tempinho, tá? Mas não é tanto, né? Ô, Gui, e você, adolescente, como foi? Assim, que você se descobriu ali. Eu era muito boazinha. Sempre. Era boazinha? Será? Imagina. Não sei, não. Nada. Você sabe que eu sempre fui muito... Eu tava pensando, enquanto a Edneia contava, eu falei assim, nossa, como ela é tão poética, né? Nas coisas que ela vive e nas coisas que ela conta. Sim. Da forma que ela conta. Eu já sou totalmente diferente, né? É? Super elétrica, assim, e de fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
Então, eu sou nesse sentido, assim, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a minha família, como a minha família tem um restaurante, eles não queriam que eu fizesse outra coisa, porque eles queriam que eu... A coisa de continuar o que é da família, né? Sim, que é super a empresa familiar. E aí, só que eu não queria, né? Aliás, todo londrinense conhece as tortas alemãs. Ela tava no restaurante, todo mundo conhece as tortas alemãs, que é uma delícia, né? Também acho. E aí, só que eu não quis. Então, eu fiz milhões de coisas antes de ir pra música, né? Então, eu fiz... Violino, você terminou? Violino? Não, porque eu queria brincar, né? Você só queria brincar. Então, você pegou, brincou... eu queria brincar, mas se eu continuasse violino, eu tinha que estudar, né? Então, aí eu larguei o violino. Entendi. Continue. Prossiga. Como toda boa criança, né? Como toda boa criança, com bastante energia, né? Então, e aí, quando eu fiz, comecei pedagogia, aí eu parei pedagogia, e eu fiz gastronomia para continuar com as coisas do restaurante. Aí eu comecei a fazer canto, enquanto eu fazia gastronomia. E aí eu terminei e eu fui para a Alemanha fazer um estágio na Alemanha, porque o nosso restaurante é alemão, né? Sim. E eu estava fazendo um curso de gastronomia que eu tinha vários tipos de cozinha, né? Do mundo todo. Sim. Mas não tinha cozinha alemã, que era o mais interessante para nós. Então eu falei, eu vou terminar e vou para a Alemanha. Para se especializar. Era a ideia. Era a ideia. Só que eu cheguei na Alemanha e fiz esse estágio, consegui um estágio, fiz o estágio era pago, só que era numa cidade gigantesca de 450 habitantes. Não é 1000, 450 habitantes Todos mesmo. se conheciam mesmo. Exato, era o único comércio, era o restaurante, né? Então, eu morava lá, tinha comida e tudo, não tinha onde gastar. Tipo assim, não tinha mesmo onde gastar. Então, terminou, eu fui fazer umas aulas de canto. Antes de voltar. Então, eu fiz essas aulas de canto e a professora me chamou para ir para lá. Uau! Para ficar... Stradivarius. Nossa! Para ficar lá 1 ano e meio, numa academia de ópera. E aí, eu fui e fiquei... Voltei para o Brasil, fiquei meio ano e voltei para lá para fazer esse 1 ano e meio, né? Lá, essa preparação. E aí eu voltei para o Brasil. Isso que ano que era? Eu voltei em 2011. Foi 2010, 2011, né? 2010 eu fui. Isso tudo foi 2019, 2011, né? Então eu voltei e aí eu tinha feito gastronomia. Só que a pessoa com muita energia, eu não consigo fazer uma coisa só, né? Não mesmo, de verdade. Na Ópera Viva, ela faz de tudo, Simone. E tudo ao mesmo tempo e consegue fazer. Sim, e consegue fazer com primazia. Consegue fazer com primazia, não sei como. Termos, né? Mas isso é talento também de produtora, de pessoa ligada, né? Tem gente que nasce. Ariana é tudo. Igual todo cristão fala, é uma questão de unção. Unção e outro não são. Adorei. No caso, ela é. Que legal. E aí eu voltei e eu fazia eventos. Então, eu fazia... A pessoa meio doida, né? Eu fazia eventos assim. Então, escolhia um tema que eu queria que o concerto fosse. Então, por exemplo, uma das coisas que me incomodava muito, que eu ia... Quando você vai em lugares que tem música, é que, por exemplo, tinha um lugar aqui em Londrina... que eu lembro que eu ia assistir uma amiga cantar. E enquanto ela cantava, eles batiam o suco, o liquidificador. Sabe? Sei. Então, aquilo me incomodava profundamente. Nunca falei nada, óbvio. Mas eu sempre pensava assim, não dá, né? Então, não é isso, tocar em exatamente. Bar. E eu acho a pessoa se prepara para estar ali. Não era aquilo que eu queria que tivesse nas coisas que eu fazia, né? Sim. Então, eu comecei a fazer jantares, que eu escolhia primeiro o repertório do concerto. Chiqueté. E aí, em cima disso, eu escolhia a decoração e criava um menu. Uau! Então, fazia tudo combinando, assim. Queria ter ido num desses. Vamos fazer um.
Não fala 2 vezes. Vamos, eu não tenho tempo, mas eu faço. Tem até dezembro, né? Inventa. Não vem não, né, Simone? Você não me inventa a moda. Então, a gente fazia vários assim, sabe? Então, delícia. por exemplo, os 2 que mais encheram, um foi o do Broadway e Disney, né? Olha, a o gente nome fez- já deu pra entender tudo. E era muito legal, porque a gente dançava e cantava, né? No meio das pessoas, no meio das mesas. Então, eram 60 lugares e... Isso aqui em Londrina vocês fizeram? Aqui em Londrina. Olha, nós 2011, vamos fazer, 12. gente. Adorei essa ideia. E aí, por exemplo, fazia sempre o menu, teve um desse daí, que era o Chicago, então a gente fez tipo um arroz, e aí tinha um medalhão em cima, né? Aham. E aí por cima a gente fez com uma massinha, tipo uma prisão. E um molinho meio apimentado, né? Por causa das mulheres Sim, e tal. Então, sim. tipo, tinha a ver com o que estava sendo cantado, Nossa, que coisa sabe? mais legal. Sensível, né? Tipo, Essa era você a sentir a ideia. comida, o paladar, a música, os ser 5 uma coisa, assim, sentidos. completa mesmo, assim, Que sabe? incrível. Então, eu tenho essa coisa terapeuta Mas também, só né? uma pergunta que não quer calar. Você cozinhava e cantava? Não. Querida, falei que eu Ela era Não. doida. Tudo! Mentira. Não Desde em receber todos. as pessoas, Não em cozinhava todos. e cantava. Não. E depois Não em sentava todos. e ia tomar um vinho. Garota! Não, mas não em todos. Não em todos, mas fazia. Fazia, mas Gente, estou o que eu- impressionada. É. Termine, por favor. Eu não tenho mais essa Tão energia, bem tá? quanto canta, cozinha. Mas você... Olha, você tá de sorte, dei dona bem. Edneia. Você se deu bem mesmo. Tá Ela de que parabéns, fala que eu viu? casei bem. Casou muito bem. Até parece. E aí, Então. e esse projeto daí com a gastronomia, com a música e tal. Eu fiz, Como foi? Daí e aí depois eu parei porque eu mudei para São Paulo. Aham. Que eu tinha um professor que me convenceu a ir para São Paulo para cantar mesmo, sabe? Sim, profissionalmente, Então, daí... para tentar alguma coisa lá, me encaixar, Aham. me preparar. A minha ideia, na verdade, era me preparar para ir para fora, né? Porque, querendo ou não, eu descendente de alemão, né? Sim. Tenho a cidadania. Sim. A Alemanha tem... A Alemanha é do tamanho do estado de São Paulo, né? Sim. E tem 85 casas de ópera. 85. Do No Brasil estado. tem quanto? Cinco Quantas casas já? funcionando. Assim... que Cinco Daquele numa jeito. temporada. então não se iguala. Não Porque se iguala. assim, você... No Brasil, não tô diminuindo as Claro que casas não. de ópera do Brasil, pelo amor de Sim. Deus. Mas assim, você tem uma ópera, então você prepara e você apresenta Certo. algumas restas. Então, aí terminou essa, aí você pega uma outra ópera, aí você prepara e apresenta. Fora daqui, assim, não em todas, né? Mas na Alemanha ou nos Estados Unidos e tal, você tem... A maioria das casas de ópera são assim, você tem algumas óperas que você tem na temporada. Então, você tem preparado algumas que já são da temporada passada, que você ainda vai apresentar, e algumas que você vai estrear esse ano. Certo. E elas acontecem simultaneamente. Então, por exemplo, se você está na cidade por uma semana, pode ser que você consiga assistir 2, 3 óperas diferentes na Olha. mesma semana, sabe? Sim. Que é uma das coisas que a gente quer para um Sonha, futuro distante em Londrina, né? Certo. Com o Ópera Viva. Aham. Mas, então não compara, né? Assim, todo mundo do Brasil vai para São Paulo. Todo mundo no mundo vai para a Alemanha. Mas aí você ficou em São Paulo ou você foi para a Alemanha? Qual que foi a Eu decisão? fui para São Paulo Aham. para eu me preparar, porque a dona Mimi já não estava mais em Londrina, né? E para depois ir para a Alemanha. Mas aí em São Paulo, Eis que... conheci a Edneia. O amor fala mais alto. Mas aí a gente... comecei a fazer aula com ela primeiro. E aí a gente casou. Você era professora dela? Foi. Gente, 3 aulas. 3, que 4 babado. E aí depois a gente foi pra Alemanha. A gente casou e foi pra Alemanha. Que lindas. Né, Mari? Mas você queria ir para a Alemanha, né, Edneia? Ou ela te convenceu? Não, eu tava... Mezzo. Não, o negócio é o seguinte, é que eu não tava mais no municipal.
Eu fui do Corpo Estável do Coro 15 anos. Do Municipal de São Paulo. De São Paulo. Que maravilha. E aí eu falei, não, vou seguir a carreira de solista, né? E estar fora de um corpo estável no Brasil não é bolinho, é bem difícil. Muito. Posso agradecer a Deus que eu não parei de trabalhar, né? Sim. Mas o mercado aqui é muito, muito pequeno. Muito pequeno. No caso, para fazer isso sozinha, você Para tá falando? fazer uma carreira de solista. De solista. Porque tem 3 poucas óperas no acontecendo, Municipal, por exemplo. Aham. No ano que a gente foi embora, teve 2 óperas no Municipal de São Paulo. Teve uma ópera em Belém. Teve um pequeno, tem um festival lá de Manaus. E é tudo muito espaçado. E não tem trabalho para todo mundo. Vamos dizer assim, tem 3 óperas no ano municipal. Se Edneia é meso, né? Se não tem nenhum papel para meso, pronto, você não tem trabalho no municipal. E aí você faz o quê? Vai dar aula, se vira nos 30. E mesmo se tem meso, ela não é a única, né? Tem várias. Muitas pessoas. Né? Tem muita gente preparada. São várias coisas, né? Sim. E pode ser que tenha, não seja o meu repertório. Uma coisa que eu nunca abri mão foi de não cantar coisa que não é para minha voz. Por causa do dinheiro, entendeu? Muita gente vai lá e acaba sacrificando a própria voz pela barra que é de não ter dinheiro. Pela subsistência. Exatamente. E aí eu dei aula, eu entrei em escola, eu fiz o que podia, né? E aí, nesse ambiente, quando a neném chegou na minha vida, eu estava exatamente nesse momento. Neném. É a Morinha, neném. Gente, um furo. Deixa eu contar pra ela. Posso contar? Pode! Até hoje eu lembro e eu morro de rir de mim. A gente tava lá nesse primeiro dia que eu fiquei impactada com a voz delas, né? E era a Morinha pra cá, a Morinha pra cá. Eu falei, a Morinha, vem aqui ver, eu não sei o quê. E é o jeito carinhoso que elas se chamam. E eu entrei nisso, entendeu? Daí a Gui, gentilmente, né? E lindamente, né? Com toda a educação dela, falou, não, a Morinha, porque ela é minha esposa. Ai, que vergonha, nem conheço as meninas, já estão... Você não é a única, eu imagino, Simone. Desculpa, a pausa. É porque isso é muito engraçado, gente. Enfim. Mas a gente já deu muita risada desse Amorinha. Né? Tipo, o pintor, quando vai trabalhar lá em casa... Ô, dona Amorinha! Amora! É muito bonitinho. Vocês se divertem, né? É muito bonitinho. Que bom. Gente, falando nisso, nessa coisa da dificuldade... é tão gostoso dar risada, mas vamos pro sério agora. Da dificuldade de ser solista no Brasil, né? Dessa... Vocês acham... A cultura brasileira também muito enfatizada no samba, na música popular, que é linda também, que é incrível também. Né? A música clássica, a gente percebe que tem público, né? Aqui, no projeto Ópera Viva que nós começamos no Vila, né? Que vocês, com toda a garra, a ousadia, né? O talento de vocês, nós vamos encarar. E a gente percebe que a cada concerto tem aumentado esse público. Existe um público de ópera em Londrina, pessoal. Você que não veio ainda, você está perdendo. Então, quer dizer, para alguns parece um bicho de 7 cabeças. Não, isso é muito erudito, eu não tenho ouvido para isso. Existe um preconceito sem ter, às vezes, até ouvido de verdade, né? Ao vivo, porque a ópera, né? Eu também nunca tinha visto uma ópera ao vivo. Nunca tinha. Então, assim, quando eu vi vocês em cena, aquilo me tocou de uma forma assim... Porque eu gosto de ópera, mas eu via pela TV, então nunca tive a oportunidade de ver. E você vê e tá ali presente, sentindo a vibração dessas pessoas... É totalmente diferente. É igual o teatro filmado. Sim. Eu assisti teatro. Como? Online. Não, então você não viu teatro. Verdade. E a ópera é uma forma de um teatro falado, cantado, né? Tá tudo engajado, né? E a coisa de você não usar microfone, você é envolvido pelo som da voz. Isso. Né? Isso. Então, isso já causa uma grande diferença, né? Um grande impacto, impacto. Né? Isso. A gente fala assim que... O nosso projeto tem também o objetivo de levar a ópera, tirar essa ideia, né, que existe da ópera ser dura, de ser muito trágica, muito dramática, intelectualizada, de ser só
para uma parcela da sociedade, sabe? Isso. Sim. Porque a ópera não nasceu assim e ela não é isso, né? Porque ela retrata as nossas emoções, né? A gente sempre fala isso. Acho que o povo tá cansado de ouvir a gente falando isso. Mas é o que tem que ser falado. Porque são as nossas emoções e com a ajuda da música, você sente isso profundamente, né? Mesmo não entendendo, de repente, a letra, a voz. Exatamente. Sim, sim. E a gente ainda, no Ópera Viva, a gente traz as explicações. É aí que eu quero chegar. Então, além do contexto de explicar, por exemplo, vai cantar uma ópera, por exemplo, vamos supor, né? Vai cantar aquela área, né? Que acho que todo mundo já ouviu alguma vez na vida, que era que carro que era propaganda do... Esqueci que carro que era propaganda, mas que Canta um pouquinho. Mas não é pra mim, eu vou cantar mais grave, tá? Tá bom. Que é da Rainha da Noite, que é aquela que faz... Sabe qual é, né? Sei. Então, na verdade, ela é uma mulher muito má, né? Então, o que está acontecendo... Quando a gente, no Ópera Viva, né? Se a gente fosse apresentar essa ópera, essa área, a gente explicaria quem é a Rainha da Noite. Que maravilha. Que canta isso, Sim. né? O que está acontecendo ali, que ela tá... Quando ela está cantando dando uma... Como chama? Uma faca, né? Uma adaga. Um punhal, Uma uma adaga. adaga. Para a filha matar o Sarastro. Então, ela está fazendo essa proposta para a filha dela. Então, a gente está dando o contexto. E quando a pessoa vai cantar, tá lá a legenda. Isso que é interessante. Para você saber o que está acontecendo. Não é assim, eu vou lá, não vou entender nada, então eu não vou. Esse é o discurso. Esse é o discurso. Eu não vou entender nada, eu não vou entender nada. Não, mas, gente, olha isso. É narrado, explicado e escrito. Não tem como não entender. Na verdade, a ópera tem que ser sentida. Exatamente. Né? Mas explicada também precisa. Tudo bem. Ajuda mas a gente a sentir. ajuda. Não é? Ajuda muito. Ajuda muito. Se já fizesse parte da nossa cultura, tipo assim, a Argentina, nossa vizinha, faz parte da cultura deles ópera. Sim. Na Alemanha, todo mundo tem música, desde 2 aninhos de idade. Então, você vai na casa de um mero desconhecido, depois do jantar, alguém puxa um instrumento. Ou um acordeão, ou vai tocar piano, ou vai tocar violão. Todo mundo toca alguma coisa. Sim. Né? Todo mundo toca um instrumento. Você vai na igreja, as pessoas cantam, você abre o inário, né? É tudo com partitura. Olha que então, maravilha. Divide de vozes e tal. Incrível. Faz parte da cultura do país. Sim. E aqui no Brasil, infelizmente, não faz parte. Se fizesse, a gente seria a primeira potência do mundo em música. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque, como a gente comentou, o brasileiro é muito bem visto no exterior. A nossa voz é muito respeitada por causa da miscigenação. Sim. A gente tem umas misturas que ninguém Incríveis, tem. né? Então, o timbre é muito especial. Dá uma cor da voz, sabe? Diferente. As pessoas, o pessoal da casa lá que a gente morava, fala, o temperamento do brasileiro é um outro temperamento. Então, tem o nosso calor. O tempero. Temperamento, tempero. Nosso tempero então, é diferente. Se a gente tivesse, desde sempre, acesso, né? A gente não falaria isso, né? Não vou entender nada. Sim, não falaria. Né? Porque se a música não precisaria de nenhum texto, se ela simplesmente tivesse acessível a todos. Sim. E a Ópera Viva, esse sonho que eu sei que é de vocês e que está aí, está em ação, está sendo muito bem quisto pelo público, né? As pessoas têm falado, todos os feedbacks que a gente escuta são positivos, emocionantes, né? Então, assim, como surgiu essa ideia de colocar a Ópera Viva de 2 vezes ao mês numa cidade do interior como Londrina, né? Num espaço também que tem muita memória emotiva aqui. Memória emotiva, acho que eu fui condundente? Não, memória. Acho que não. Foi, não. Né? Muito, uma memória com emotiva, de novo, das pessoas que vinham aqui antes, né? O Vila abriu em 68, depois ficou um tempo fechado, e a gente voltando agora com o Festival de Cinema
cult, ópera. Gente, que legal e que bom que vocês toparam fazer isso aqui e deu certo, né? E a gente percebe que o público que vocês trazem pra gente também são pessoas que eram das antigas. Nossa, né? Então, assim, a gente está tendo um encontro bonito aqui nas óperas. E como que surgiu essa ideia? Bem ousada, né? Não vou dizer maluca, porque... A maluca apontou pra mim, né? Vai, Gui, conta pra gente. Como é que, assim, pum, você levantou, acordou de manhã e falou, vou fazer um projeto aí de um ano de ópera viva lá no Vila Rica? Como que foi? Ai, bom, olha, eu sempre quis... Eu acho que também tem muito a ver com essa... primeiro, a coisa de eu não conseguir ficar parada, né? De eu querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, daquela coisa do jantar, cantar e apresentar. Sim. Né? E rolar, e cozinhar, e soltar fogo. Enquanto faz pirueta. Faz pirueta. Então, tem isso, mas também tem muito da coisa, assim, que... sendo bem sincera, assim, né, Simone? Eu vejo, assim, muito se perde hoje em dia ou não se dá tanta importância para a qualidade, sabe? Então, uma coisa bem doída de eu falar aqui, né? Assim. Sim. E, para mim, isso é muito importante, porque uma coisa, assim, que eu vejo na Edneia, que ela faz, e que é muito raro de se ver... Obrigada, porque eu ia chorar já. De se ver, que eu vejo na Edneia, que é muito raro da gente ver nos cantores, não digo que outros não tenham, mas que é muito raro da gente ver essa entrega pra música, sabe? Sim. E essa entrega toca a gente. Claro. Então, faz toda a diferença. Sim. E você vê, por exemplo, a gente normalmente está preocupado em como a gente vai soar, se a gente está fazendo certo, se não está. E a Edneia chega lá e... sabe? E isso, normalmente as pessoas não têm acesso a essa entrega. Sim. Essa entrega. Sim. E essa entrega cheia de qualidade, sabe? Quando a gente se preocupa demais em como vai ser recebido, em como as pessoas vão ver ou vão me olhar, ou se eu estou fazendo certo, a gente perde qualidade. Com certeza. Né? Sim. E eu acho que isso tudo vem se perdendo muito. E eu não digo só aqui, tá? Eu digo assim, muito que a gente viu na Alemanha, inclusive. De algumas coisas que a gente viu lá, que a gente assistiu, não tudo, óbvio, sim, mas de algumas coisas que a gente viu lá. Então, a primeira coisa que eu já queria mesmo que tivesse mais ópera aqui, é a minha cidade, eu amo Londrina, sim, né? Quem quis voltar mais fui eu, da Alemanha, não foi a Edneia. Que honra, viu, Londrina? Ela voltou pra cá, entendeu? Olha isso. E, então, muito foi porque eu queria fazer isso pra cá, trazer isso pra cá. Isso. Eu lembro muito da minha infância de ter o festival de música muito grande, aquela movimentação muito grande que, infelizmente, diminuiu por muitos fatores, sim, né? Mas eu lembro muito disso. Então, tem muito na história de Londrina a cultura, né? Sim. E segundo, além de resgatar isso, resgatar essa veia de qualidade, ser um lugar que a gente brote isso, sabe? Claro. E que traga coisas de qualidade, que ofereça para as pessoas só coisas de qualidade. Sim. A gente vê, durante a pandemia, a gente começou com uma ideia de fazer um projeto, né? E a gente ouviu muitos cantores. E a gente ficou, assim, maravilhada, de verdade. A gente estava em São Paulo e a gente ouviu gente do Brasil todo. Olha só. E, ficou arrepiada. Porque a gente ouviu gente muito boa mesmo. E a gente falou, meu Deus, por que essas pessoas não estão cantando aí? E devido à pandemia, daí a coisa se espalhou pela tecnologia, daí vocês viram online, porque as pessoas estavam escondidas, é isso? É porque elas não têm onde cantar. Não tem onde cantar. Não tem. Não então, tem espaço. Não tem espaço. Aí elas apareceram, porque a gente fez essa audição. Porque a gente chamou para que a gente queria fazer um projeto e a gente abriu inscrições para fazer essa audição. Gente, então, vocês são muito visionárias. Fala sério. Ai, que legal.
A gente ficou assustada, assim, sabe? Então, foi uma das coisas que a gente queria dar espaço para essas pessoas. E mostrar que tem muita gente boa no Brasil, sabe? E dar espaço para essas pessoas. A gente queria fazer ter um lugar que fosse não só para a gente dar espaço para essas pessoas, e não só para, você sabe, né, que a gente também tem o projeto de fazer formação de músicos e cantores com comunidades e tudo. Sim. Que é um passo que a gente quer dar e que é um passo importante, Muito. mas também a gente quer fazer esse meio de campo também, que é o espaço entre a pessoa que ainda não é profissional, mas ela é muito boa. Então, a gente quer trabalhar em toda essa formação para a gente ter pessoas cada vez melhores. E sabe? capacitadas, né, para o mercado, né? E preparadas, inclusive, fazer bastante, produzir bastante óperas, bastante concertos para a gente... para que essas pessoas tenham a escolha de sair, se elas quiserem, sair e bater de frente com quem está fora hoje. Certo. Porque um dos problemas que as pessoas têm hoje é realmente de sair do Brasil, você sai daqui, você pode ter a voz linda, você pode tá bem de técnica e tudo, mas você não tem experiência. Você não tem a prática. Lá com 23 anos, o pessoal já está fazendo mestrado, doutorado. Com acesso a ópera estúdio, né? Tem um repertório já enorme, pronto. E aqui a moçada com 23 anos está batalhando para ir em aula de canto ainda, né? Exatamente. Sim. E assim, e tudo isso porque eu acredito que a música, sendo de qualidade, vindo diretamente do coração, você se entregando para a música, ela transforma. Transforma você e a pessoa que está ouvindo. Sim. Né? Então, eu acredito na música... Vou chorar. Na música, eu acredito na música como um meio de transformação da sociedade mesmo. Então, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo hoje, né? A gente nunca... né? Como eu disse que eu tenho milhões de profissões, sou terapeuta também... a gente também, nunca... Também. A gente nunca vai ter um mundo... E seria muito chato se todo mundo pensasse igual. Claro, né? Sim. Só que a gente tem que ter pessoas, para a gente conviver e conviver em paz, a gente tem que respeitar um no outro, não é? Sim. Então, e eu acredito muito que a música, ela traz isso, sabe? Esse equilíbrio para a gente, esse autoconhecimento, esse centro, assim, sabe? Essa humanidade, poderíamos dizer. Exatamente. De você olhar para o outro e o outro pensar diferente de você e você falar assim, tá tudo bem, ele só pensa diferente de mim. Sim. Não desvaloriza, não descarta tudo o resto que a pessoa tem de bom. Sim. Isso ela pensa diferente de mim e tá tudo bem. Sabe? Sim. A música harmoniza mesmo as pessoas, muito. Assim como na música você tem diferentes notas que juntas elas vão formar uma harmonia e vão formar uma música maravilhosa, assim é o mundo e as pessoas, né? Sim, e as sensações, então, né? As pessoas causam sensações, assim como a música, a arte causa isso, né? E às vezes as pessoas estão tão automatizadas, né, que não querem nem sentir sensações. Eu estou triste. Não vou ficar triste. Vou tomar remédio para não ficar triste. Eu quero ficar... Esse mundo fake que a gente percebe, né? Então, quando se depara com a verdade da música, no caso da ópera, do teatro... Não tem como você fugir. Não tem. Aí te humaniza, é onde você se emociona. E esse é o negócio. Quanto mais você tenta fugir disso e de quem você é, mais doente a gente fica. Com certeza. Uma coisa que a gente percebeu quando a gente voltou da Alemanha é que o brasileiro estava triste. Isso foi antes da pandemia. O brasileiro estava triste. Sim. Né? O pessoal estava... Sim, para baixo. As pessoas não têm mais o hábito de se ver. Sim. E era muito assim, sem esperança, sabe? Era doído de ver mesmo. Assim, acho que principalmente porque a gente ficou fora e aí voltou. E aí a gente tem a ideia, assim, de felicidade e tal do Brasil. E a gente chegou e a gente... Sentiu. Sentiu muito, assim.
Então a gente quer, assim, já tem muito tempo, né? Desde os jantares da Gisela. Ah, da Gisela! Da Gisela. Desde os jantares que ela sempre investia em trazer aqui para Londrina, assim como também os cursos que a gente foi fazendo, o Voz e Corpo, é tudo de aperfeiçoamento. Sim. Mas sempre com a visão do cantor e do instrumentista se perceber. Então, no projeto Opera Viva, vocês querem, além do que já existe, vocês querem fazer uma formação de cantores junto com os cantores que já são profissionais e misturar esse povo. É isso que eu entendi? É isso. E além do que tem... o projeto tem várias frentes, né? Uhum. Uma das frentes são as que vozes são do Brasil. codependentes, assim. Né? Quando um cresce, vai fazer o outro aparecer. Sim. Então, a gente agora está nessa fase de plantio, né? De Sim. gerar renda, Sim. dar espaço, Perfeito. né? Investimento muito ousadamente, né? De joelhos, lágrimas. Sangue. Suor e sangue. Porque todo mundo sabe que é um investimento próprio, a gente não tem verba do governo, né? A gente É não isso que eu ia perguntar. assim. Vocês, é tudo na raça. Exatamente. Né? Patrocinadores? Ainda não. Gente, por favor. A gente está se Organizando. Estruturando assim para a gente, inclusive, fazer uma oferta assim de patrocínio para cada concerto, coisas assim, sabe? Tá ainda sendo processado isso. Mas se alguém legal. tiver interesse, estamos Sim, aí. antes da gente finalizar, vocês vão passar tudo. Site, Instagram. E meninas maravilhosas, falem um pouquinho agora que a gente vai ter esse concerto nessa sexta-feira, dia 22 às 20 horas, aqui no Espaço Vila Rica. Os ingressos podem ser comprados na plataforma online do Vila, né? Mas também a gente dá para vender aqui, né, meninas? Sim. Falem um pouquinho da peça, do concerto, quem vem. Conta aí um pouco da história. Manda, bebê. Manda, bebê. Deixa ela falar um pouco, né, Luiz? Já falei muito já. Bom, quem vem para esse concerto, toda vez nessa série de concertos, né, que são os concertos que a gente traz convidados, a gente tenta trazer pessoas sempre de classificações vocais diferentes. Para o público ver, perceber essa diferença também, incrível, sabe? Ótimo. E diferença de repertório também. Então, a gente teve já a Jéssica, né? E a Edneia no primeiro concerto dessa série. Sim. E a Jéssica é uma soprano mais aguda, uma soprano coloratura dramática, que a gente Coloratura? chama. Ai, Coloratura. Explica. Coloratura é praticamente a palavra. Tá. É o que a palavra porque ela são várias notas em pouco tempo. Então, é agilidade, rapidez. Maravilha. Sabe? Então, é isso. Coloratura. Agilidade. Coloratura. Coloratura. E aí, quem vem dessa vez é a Isabela Mestriné, que é uma soprano lírica. Ela tem uma voz um pouco mais cheia, assim, né? Então, a gente chama de soprano lírico, tem um legato, assim. E o Pedro Coelho, que ele é um tenor, é lírico ligeiro, que a gente chama. Ligeiro é coloratura. E ele é bem agudo, agudo. Então, esse repertório que eles vão trazer, que vão ser acompanhados pela Ana Paula Micheletti, daqui de Londrina, nossa querida pianista maravilhosa. Esse repertório tá, assim, maravilhoso, de verdade. É um dos programas mais bonitos que a gente teve até hoje. Só tem áreas que são áreas são os solos, né? Que a gente chama dentro da ópera. Sim. Então, áreas e duetos, assim, maravilhosos, assim, de... Vim preparado. Fazer o coração doer, assim. Que gostoso, certo. Lindos, assim. Então, tem Mozart, tem Donizetti, tem Rossini, que é o pai das coloraturas. Tem... Quem mais? Tem o Verdi, né, também. Verdi, tem Korngold. Vocês vão fazer parte do concerto dessa vez também? Nós vamos cuidar da legenda, das filmagens, da produção. Exatamente. Certo. Somente. Então, eu gostaria que vocês convidassem
né, os londrinenses, para vir curtir a ópera. Nós vamos ter vários outros podcasts, gente, porque tem muita coisa para falar. Verdade. Não é? E tem muitos concertos, porque elas, assim, a gente começou em julho, a ópera aqui, final de julho, e tem marcado ópera aqui no Vila até dezembro. Gente, imperdível. E fechando datas pro ano que vem. Já, fechando datas. Porque o projeto é longo prazo. Com certeza, infinito. Infinito. Podem convidar, ó, as câmeras estão aí. Eu convido primeiro. Amorinha. Então, nessa sexta-feira, às 20 horas, aqui no Vila. O Vila é uma caixa de joias. E preparado acusticamente. Ele é perfeito pro projeto, para voz, para você ser tocado pela voz sem microfone. Então, nessa sexta-feira, às 20 horas, você vai ser envolvido com um repertório clássico, né? Clássico da ópera, que você não pode perder. Já falei bonito. Eu ia falar que ela é poética. Eu achei que ia vir... eu termino isso agora. Eu achei que ia vir um embevecido. Ai, gente, que honra, prazer conhecer, não, que eu já conheço vocês há um tempinho. É uma honra conhecê-las, receber vocês aqui. Gente, imperdível, tá? Sexta, dia 22, às 20 horas. Venham ver essas maravilhas e prestigiar a Ópera Viva e conhecer o nosso Vila. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, vocês são maravilhosas. Venha ser tocado pela ópera. Venha ser tocado pela ópera. Lindo, obrigada. Gratidão. Obrigada.